Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, querida Valente. Um olá para você. Estamos iniciando aqui mais um dia de live, agora especialmente às terças-feiras também, né? Ampliei. A partir dessa semana a gente está começando a ter 2 encontros semanais. Antes eram às quintas-feiras e agora será a quinta, terça e quinta. Então, toda terça e toda quinta da semana a gente vai se encontrar aqui para eu te ensinar algumas estratégias de como vencer a autossabotagem, né, em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos seus estudos, conseguir tocar os seus projetos sem se travar, sem bloquear, sem procrastinar tanto, né, que é o que você realmente quer. Para começar então aqui, vamos lembrar sempre o tema da nossa live de hoje, embora eu tenha deixado lá, se você ainda não me segue lá no Insta, aqui no Insta, e está assistindo esse vídeo no gravado, lá no Insta eu sempre comunico sobre as lives, né, e deixo lá recados pelos stories. Eu publico nos stories todos os dias, basicamente todos os dias, lá informações, conteúdos novos, conto um pouco da minha rotina e também comunico, faço as comunicações sobre algumas publicações que eu fiz, explico um pouco sobre como foi, né? Conto um pouco os bastidores dessas publicações e também vou divulgando os temas das lives. E aí você consegue receber com antecipação uma programação ou o tema da live, e aí você já consegue se programar, se preparar com mais tempo, né? Então, o tema da live de hoje é esse aqui. Medo de fracassar, aplique isso. De novo, medo de fracassar, aplique isso. Mas isso que, Edu? Calma que a gente vai chegar lá, né? Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai ver o que é preciso aplicar em caso você esteja sentindo medo de fracassar. Em caso você já tenha sentido medo de fracassar e tenha até medo de sentir medo de novo de fracassar, né? Porque muitas vezes o medo do fracasso ele paralisa, outras vezes ele faz procrastinar e tem outras consequências também que a gente vai ver. Mas eu quero dar um recadinho aqui para você, se você tá caindo aqui de paraquedas, está vendo, está assistindo no gravado. Talvez você esteja pensando se vale a pena ou não permanecer aqui nessa live, se vale a pena ou não saber, né, sobre o medo de fracassar e talvez as estratégias que possam te ajudar a superar esse medo, né? Se você está caindo aqui de paraquedas, talvez você não tenha confiança em mim, você ainda não sabe se vale a pena ou não. Porque já viu, talvez, no meu perfil, que são poucas pessoas mesmo ainda, né? Esse é um perfil pequeno, ou aqui no YouTube, poucos inscritos, poucas visualizações, né? E aí você deve estar se perguntando, será que vale a pena, né? Já que é um perfil tão pequeno, já que é um perfil tão poucas pessoas vendo. E aí eu quero te mostrar eu quero te ajudar a tomar essa decisão, se vale a pena ou não você ficar aqui até o final dessa live assistindo, para entender o que é o medo de fracassar e quais são as estratégias para te ajudar a superar um ciclo de autossabotagem. Vou te ajudar a entender também o que é isso de autossabotagem e como isso pode estar afetando a tua vida. Mas deixa eu te apresentar outras informações para te ajudar a tomar essa decisão, né? Esse aqui é um perfil pequeno, embora nas últimas semanas aqui no Instagram tenham chegado mais de 120 pessoas novas, e a tendência é crescer, né? As pessoas estão conhecendo um pouquinho mais o trabalho, conhecendo os conteúdos que estão sendo divulgados aqui, estão identificando e aplicando algumas das estratégias, né, de superação da autossabotagem. Então, você deve estar se perguntando, e eu preciso te mostrar também outras informações para que você possa tomar essa decisão de permanecer aqui ou não. E é um perfil pequeno, né? Ou seja, eu faço parte de um grupo pequeno aqui ainda, mas também faço parte de outro grupo pequeno que eu quero te apresentar, né? Poucas pessoas no Brasil já têm, por exemplo, um título de graduação, né? Ou seja, conseguiu concluir um curso de nível superior,
né, de acordo com o Ministério da Educação, né, em levantamento feito em 2023, não chega a 1/4 da população com um nível superior, né? Ou seja, 23% das pessoas conseguiram concluir e têm um diploma de nível superior, né? Eu fiz a minha graduação, acabei fazendo em comunicação social, embora tenha mudado depois, eu vou te contar. E eu lembro que quando eu cheguei no primeiro semestre, na aula de história, né, a professora estava conversando com a gente. Era um dos primeiros cursos que a gente tinha, então era uma sala, no início era uma sala com mais de 100 alunos, esse estava sendo uma aula inicial, né, como se fosse uma aula magna, ali na universidade, e estava reunido em um teatro. E aí ela falou que, deu as boas-vindas para todo mundo e falou: agora vocês estão fazendo parte de uma elite intelectual no Brasil. Vocês vão ter responsabilidade, né? E estão aproveitando, espero que vocês aproveitem essa oportunidade, porque muita gente não está tendo essa oportunidade de entrar em um curso de pós-graduação, né, e vocês estão tendo. Então, quero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Vocês estão parte de uma elite intelectual. O que ela estava falando? Ela estava falando justamente isso, né, de que poucas pessoas entram num curso de graduação, que eu acabei de te mencionar, e poucas pessoas terminam isso. E aquilo me marcou muito, né? Fazer parte desses grupos pequenos, desses grupos seletos, por um lado pode me fazer sentir bem, mas por outro mal também, porque, não pela responsabilidade, mas porque seria melhor se muitas outras pessoas tivessem acesso a isso, né? Então, só 23%, e eu faço parte desse grupo. E quando a gente pensa em mestrado, né, um título de mestrado no Brasil, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, que é uma organização internacional, né, de acordo com um levantamento que eles fizeram, se não me engano, em 2022, menos de 1% da população tem o título de mestrado, ou seja, uma pós-graduação em nível stricto sensu, né, menos de 1%. E, de acordo com a OCDE, são 0,8%, 0,8% da população, né? E eu também faço parte desse pequeno grupo, né? Felizmente e infelizmente, né? Felizmente porque eu consegui, né, aproveitar algumas oportunidades, mas infelizmente porque ainda são poucas pessoas que têm o nível de escolaridade desse patamar, né, no Brasil. Seria bom que outras pessoas estivessem nele para poder pesquisar mais, também produzir mais coisa, né, e divulgar coisas assim gratuitamente, como eu estou fazendo, não só publicar em revistas em que você precisa pagar para ter acesso a conhecimentos que eu vou divulgar aqui gratuitamente, né. Queria que tivessem outras pessoas, mas a realidade ainda é essa. E eu estou aqui para te contar que ainda faço parte desse pequeno grupo. Espero que ele aumente. E um terceiro ponto, terceiro e último aqui, é que poucas pessoas no Brasil ainda conseguem sair, aquelas pessoas que nascem numa condição desfavorável, né? Aqui um abraço lá para o Agostinho, aquelas pessoas que nascem em famílias mais de classe baixa, né? Poucas delas conseguem ascender em nível de renda e escolaridade. E aí a própria OCDE também fez um levantamento e percebeu que só 3 em cada 10 pessoas conseguem, né, quando seus pais são pobres ou carentes, né, tem um baixo nível de escolaridade, de renda, só 3 pessoas entre 10 conseguem ascender em termos de renda e escolaridade também. Os cientistas, os sociólogos vão chamar isso de baixa mobilidade social, né? Eles têm um termo em inglês que se chama stick floor, né? Que é o chão pegajoso. O chão pegajoso é quando você está com os pés ali e você não consegue tirar. Esse é o problema, às vezes, da falta de mobilidade social. Isso é o que acontece, né? Eu também, como meu pai era garçom e minha mãe empregada doméstica, eu nasci nessa realidade, né? E consegui despegar esse meu pé, né? Desse pé aí, desse chão pegajoso. Então, sou parte também desse grupo, né, que ainda é pequeno, seleto, de pessoas, e sou parte desse outro grupo das redes sociais, que tem poucas pessoas, e agora eu quero que você decida, né, com qual desse vai ter mais peso para a sua decisão de permanecer aqui nessa live comigo até o final, né? Se vai ser esse grupo, que o Eduardo é de poucas pessoas, poucas visualizações ainda nesse vídeo, e
poucas pessoas ainda acompanhando esse perfil, né, inscritos em um projeto que é recém-começado, ou eu vou estar com esse grupo que é mais peso, de uma qualificação mais elevada do Eduardo, a história de Eduardo, né? Então, você decide, e se é para ficar, fica comigo até o final, porque vai valer a pena. Não quero que você preste atenção só em mim, não leve só em consideração isso, mas também os conteúdos que a gente vai ver aqui sobre medo do fracasso, medo de fracassar. Eu vou te passar algumas informações aqui. A partir de agora, eu quero ser o seu professor e também o seu consultor. Eu quero ser o teu professor porque eu estou aqui semanalmente para te ensinar estratégias para vencer a autossabotagem em 10 semanas, para ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos seus estudos. Não sei se o seu objetivo é fazer uma transição de carreira, se você está trabalhando com alguma coisa que não gosta, fora da sua área de formação, se você conseguiu, se você faz parte desses 23%, conseguiu terminar o seu curso de graduação, mas não trabalha na área e deseja trabalhar. Então, nada mais justo que fazer essa transição e buscar esse sonho de trabalhar com aquilo que você se formou, Afinal, eu acabei de mencionar aqui, são 23%, 23% da população que conseguiu. Se você conseguiu isso, você tem que continuar firme para colocar os seus conhecimentos da melhor maneira possível, para trabalhar com aquilo que você gosta, se a sua área de formação permanece como uma área que você gosta. Então eu acho que você precisa sim conhecer quais são os seus ciclos de autossabotagem, os seus sabotadores e ir eliminando cada um de cada vez. Às vezes tem até o efeito dominó, quando você derruba um, ele vai derrubando muitos outros, mas talvez você esteja sendo bloqueado ou esteja bloqueada por causa do medo de fracassar, ou esteja procrastinando muito por causa do medo de fracassar. E aí essa live aqui é para você, o meu objetivo é te ajudar a romper isso, entender um pouco melhor sobre esse projeto, esse problema e também avançar. Se o seu objetivo é passar num concurso público, também o medo do fracasso ele bloqueia, ele paralisa. Às vezes você vai ter mais dificuldade para estudar, vai ficar em desvantagem daquelas pessoas que já não têm medo de fracassar, muitas vezes não tem muito o que perder ou tem uma condição mais privilegiada, pode estudar com mais horas. E se essa não for a sua realidade, se você precisa trabalhar e encontrar um tempinho mais para estudar e mesmo assim tem medo de fracassar, é melhor remover o medo de fracassar, entender ele e tentar entender as técnicas e usar as técnicas para superar esse medo. A gente vai entender aqui o que é superar o medo o medo de fracassar, Vou até falar aqui sobre alguns filósofos, a gente vai ver uma lição do Nietzsche, do Aristóteles também, Não se assuste, aqui é filosofia prática, são lições, não vou ficar falando sobre todas as teorias deles, a gente vai ver coisa bem prática, que vai te ajudar a, sim, superar esse medinho aí, ou esse medão de fracassar, Então, esse conteúdo aqui é para você, eu quero ser o seu professor nisso aqui. Obviamente, se você também está querendo abrir uma empresa e ainda está sendo travado por causa do medo de fracassar, ainda não sabe como empreender, como vai ser empreender no Brasil, eu te entendo. Eu te entendo porque eu também abri uma empresa. Abri no Brasil, abri na Alemanha, que é onde eu vivo em Berlim, mas também tive meus receios e ainda tenho. Tenho muita coisa que aprender, mas eu não permiti que isso me bloqueasse. Se está te bloqueando agora, é melhor ficar nessa live aqui para entender quais são as ferramentas que você pode utilizar para começar a destravar esse seu medo e aí correr atrás do seu sonho de abrir a sua empresa e tocar o projeto que você quer. Então, a partir de hoje, eu vou ser o seu professor nisso, mas também mencionei o seu consultor. O meu objetivo é te escutar também, então você pode mandar suas perguntas, pode escrever nos comentários, pode mandar por direct, no meu Insta, @edutefarias, e eu vou te responder. E aí vai ser mais como se fosse um trabalho mesmo de consultoria. O que eu vou te entregar vai ser conteúdo que eu uso, por exemplo, com os meus mentorados. Então, nos meus mentorados, obviamente que tem um acompanhamento mais perto, tem uma metodologia também, mas para você, se você tiver alguma dúvida, dentro dessa metodologia eu vou encontrar os conteúdos para sacar dali o melhor e te apresentar de acordo com o seu caso específico. Então, deixa eu me apresentar mais uma vez aqui, eu comentei por alto, mas meu nome é Eduardo Farias, se você ainda não me conhece, sou mestre em filosofia prática, essa aqui é preocupada com solucionar, remover os problemas concretos da vida,
Entre eles, medo de fracassar é um deles, autossabotagem. Aí quando a gente pensa em ciclos de autossabotagem, a gente vê que existe mais de um problema, né? Medo de fracassar pode ser um deles, procrastinação pode ser outro, né? Esse bloqueio pode ser um outro também, são sabotadores. E aqui, recordando, já falei isso em outras lives, se você não viu, vale a pena ver, para entender também melhor o que é autossabotagem, né? Mas aqui eu vou te explicar rapidamente, né? Autossabotagem são comportamentos e pensamentos repetitivos, que em vez de pode ser repetitivos e de autodestruição. Às vezes eu fico autodestruição e autolimitação também, né? Porque eles, em vez de te levar em direção aos seus objetivos, eles acabam bloqueando, muitas vezes impedindo que você avance, ou outras vezes dificultando. Então aí você precisa gastar mais tempo, mais energia, se sacrificar mais. E aí a gente sabe que gastar mais tempo, mais energia, muitas vezes aumenta a probabilidade de não conseguir conquistar aquele objetivo, porque se torna custoso demais, né? O preço se torna muito alto, e aí o que acaba acontecendo? Desistência, né? E aí vem, obviamente, esse medo de fracassar, e aí vem o fracasso e a dificuldade ou a falta de resiliência em lidar com o fracasso também, para poder superar e corrigir os erros. Isso tudo a gente vai ver ainda também por hoje. Mas, então eu terminei o meu mestrado lá na Universidade da Costa Rica. Meu enfoque é esse, em filosofia prática, e o meu objetivo é te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas para ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos seus estudos, te ajudar aí com os seus projetos e encontrar o teu ciclo de autossabotagem e vencer ele, né? Para que você possa tocar os seus projetos com mais tranquilidade, mais serenidade, menos estresse, menos preocupação, né? Para que você consiga resolver, porque eu sei muito bem como ciclos de autossabotagem, às vezes relacionados até mesmo a características perfeccionistas, né? Às vezes quando você tem muita alta exigência, você não consegue avançar, porque você está dentro de... Você pode até estar muito focado e até motivado em uma tarefa, em algum projeto, mas não tem os resultados, né? Esse é um tipo de ciclo de autossabotagem. O outro é quando você está bloqueado, né? Você não consegue dar os primeiros passos, não consegue começar ou retomar um projeto, né? Esse também é um outro ciclo de autossabotagem. O outro é quando você já começou e está lá, mas procrastina muito, ainda tem um pouco de problema de falta de foco, de desmotivação, não tem uma dificuldade de permanecer naquilo focado. Também é um outro tipo de ciclo de autossabotagem, né? Mas eu estou falando aqui por alto só para você pegar isso, né? E se quiser saber mais, procura nas outras lives. Eu publico conteúdo aqui todos os dias sobre autossabotagem, né? Então é só dar uma olhada nas redes e você vai encontrar. Se tiver dúvida, alguma coisa também pode escrever, pode deixar no comentário. E vamos lá, né? Vou tomar uma aguinha e a gente entra aqui, porque eu quero te explicar o que é isso de medo de fracassar. O que é, né? Medo de fracassar, né? Você já teve medo de fracassar, assim, intuitivamente? Já teve medo de falhar, né, com algo que você gostaria muito de fazer? Ou talvez você esteja com medo de fracassar em alguma coisa que você está fazendo neste exato minuto, em algum projeto seu, né? Se é estudar para passar, para ser aprovado em um concurso público, se é abrir a sua empresa, se é fazer essa transição de carreira, se é pedir um aumento, né? Será que você tem medo? Você sente esse medo de fracassar? Então, se você acha que sente, vamos tentar. Hoje você vai poder entender melhor, né, o que é isso, e se você sente ou não, e uma estratégia para solucionar isso. Então, o que é o medo de fracassar? É você intuir ou acreditar, né, que você... Quando você quer algo, quando você tem algum objetivo, então você intui que não vai conseguir alcançar esse algo, esse seu objetivo, né? Você intui ou você acredita. Então você pensa que você vai falhar. Muitas vezes esse não é só o pensamento, né, ficar ali na cabeça, mas é como se fosse aquele aperto no coração, aquele sentimento de que você se sente travado, porque vem uma sensação de que você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Você não vai conseguir conquistar aquilo que você tanto quer, né? E aí tem esse medo de fracassar. E tem uma outra questão que é relacionada a isso, que é o hábito de fracassar. E o que é isso de hábito de fracassar? Aí sim já é um comportamento ou um pensamento repetitivo, né, de que você vai falhar
quando está fazendo alguma coisa ou quando vai fazer alguma coisa, né? Então você já meio que se sente fracassado, né? E isso é constantemente. Então você fracassa em acreditar que é possível, né? E isso é de maneira constante. Então já é um comportamento ou um pensamento repetitivo. E aí por isso a gente chama mais de autossabotagem, né? Porque é esse pensamento, comportamento repetitivo, é autossabotagem, ou ciclo da autossabotagem. Então, se você sente isso, né, essa dificuldade de acreditar que você vai conseguir, que você vai ser capaz, eu vou te dar outros elementos para você entender melhor isso. Então você está com medo, né? Você está com medo. E aqui eu não vou dizer só do medo, porque o medo, muitas vezes, se a gente for para uma explicação mais neurocientífica, né, mais como uma reação primária, né, algo que a gente não consegue controlar, né? Aqui, esse medo de fracassar, muitas vezes ele é mais um hábito. Por isso que eu gosto de chamar do hábito de fracassar, né? Porque você já tem uma crença ali, uma crença limitante, né? Não é tanto a emoção em si, mas já é uma crença limitante que te impede de avançar, que te impede de acreditar que você é capaz, que você já tem os conhecimentos, as habilidades, ou até mesmo você é capaz de desenvolver os conhecimentos e as habilidades necessárias, porque nem sempre a gente tem essas habilidades, nem sempre a gente tem os conhecimentos que precisa, mas a gente vai adquirindo ao longo do projeto. Não é assim, né, na vida? Ninguém sabe que vai terminar um curso de graduação já sabendo tudo, né? Você não entra num curso de graduação, não entra num curso online, não entra num curso de tocar violão achando que já vai saber tudo, já vai saber todos os acordes, todas as disciplinas. Não, primeiro você entra e você vai lidando com um desafio de cada vez, né? E aí, como você desenvolve, né? Você desenvolveu, então, se você desenvolveu esse hábito de fracassar, né, ou de pensar que não vai conseguir, você precisa mudar. E essa mudança está relacionada à mudança de crença, mudança de atitude e até a estratégias, né, para poder refletir melhor sobre esse medo de fracassar, porque muitas vezes você vai ver que ele é infundado, que quando você começa a racionalizar, você começa a dar risada porque você vê que não tem muita coisa que perder, né? Então não tem por que ter medo ou se sentir bloqueado de tentar fracassar. E aqui o problema é que muitas vezes o medo de fracassar, como eu já falei, né, ele te bloqueia e aí não te permite avançar em direção aos seus objetivos. Então aí quando você começa a refletir, usar algumas perguntas que eu vou te ensinar mais para frente, você então começa a dar risada do seu próprio medo de fracassar, né? Claro que sentir isso, eu sei que não é legal, né? Ter medo, e é uma sensação horrível, eu já senti, obviamente, né? Mais para frente eu conto, porque aqui eu queria lembrar uma outra coisa, porque olha só, tem um Sêneca, né? Lúcio Aneu Sêneca, um filósofo estoico lá do século I, né? Ele foi teve na mesma época que Jesus, né? Então o que o Sêneca dizia? Ele dizia que existem muito mais coisas que nos assustam do que coisas que nos derrotam, né? E também a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então muitas vezes esses medos, né, são coisas que vêm de fora ou de dentro que estão nos assustando, mas que não tem muito fundamento, né? E às vezes a gente acaba se bloqueando por causa disso, né? Não tem tanta coisa fora, obviamente que tem coisas externas, né, que nos bloqueiam, mas muitas vezes quando a gente para ver, não depende tanto de coisas externas, depende de coisas internas. Se você quer estudar mais para passar no concurso público, o ideal seria ter várias horas. Dependendo da metodologia que você utilizar, né, o ideal seria ter o quê? 3, 4 horas para estudar. Mas se você não tem, você tem que usar os recursos ali, daquele momento, né? Então, dentro dos recursos que você tem, o que você precisa saber? Quantas horas você tem por dia, quais editais estão abertos, o que você precisa estudar para esse edital. Ali você se programa para o dia, faz uma programação ali diária ou semanal, e aí senta para estudar de acordo com o edital e vai desenvolvendo as técnicas, vai aplicando algumas técnicas, né? E aí, teoricamente é isso, mas às vezes tem uma dificuldade, e aí vem um medo de fracassar, é porque você já começa a pensar, mas a concorrência está muito mais, essas outras pessoas que vão concorrer comigo têm mais horas para estudar, eu tenho só 1 hora diária, às vezes eu tenho 2, ela já tem 3, 4, 5, e algumas pessoas só estão para estudar, né? E aí você começa a se travar fazendo essas comparações.
Tudo que você precisa saber, ou que está no seu controle, é sentar e estudar, né? E às vezes até de maneira mais estratégica escolher aqueles concursos, né, que possam te dar uma base para estudar melhor depois, né? Então esse é um ponto. Outras coisas poxa, eu tenho medo de escrever, e aí você tem medo de escrever e não consegue treinar para os concursos, para uma etapa dissertativa, né? E aí se você tem esse medo de escrever, né, é um medo mais interno, e aí você está sendo travado, não é por um elemento externo, é por um elemento interno, né? Esse seu medo de escrever, e às vezes você não consegue nem parar para treinar ali, né? E aí você não consegue fazer uma boa redação, uma boa etapa de dissertação lá na prova, porque não conseguiu treinar, porque estava travado. E isso era só internamente, era um medo também de falhar, um medo de fracassar, de escrever algo indevido, ou cometer algum erro gramatical. Então isso também é um problema, né? Então muitas vezes você se trava pela própria imaginação, como o Sêneca acabou de dizer, né? Como acabou de dizer isso lá no nascimento de Cristo, né? Mas que eu estou tomando aqui como referência e continua uma referência super atual, né? Continua atual. E é importante você colocar isso na sua cabeça agora. E eu sei que você deve estar se perguntando, tá bom, Edu, eu tenho essas traves, elas são internas também, nem tudo é externo, mas por quê, né? Por que eu me sinto assim? Por que eu desenvolvi esse hábito de ter medo de fracassar, né? Por que esse comportamento tão repetitivo? Por que esse tipo de autossabotagem? Por que eu me saboto? E não consigo acreditar em mim que eu vou passar? Por que eu me saboto e tenho esse medo, né, de falhar? E aqui tem várias maneiras de explicar isso, né? Tem várias origens, né? Esse medo tem uma parte que é familiar, né? Às vezes você viveu em um ambiente em que cada erro que você cometia, ele era punido, ele era penalizado pela família, então você acabou desenvolvendo uma tendência, às vezes, ou a querer fazer tudo muito certo, ou a se bloquear diante de desafios, então não se sentia seguro, já pensava que ia falhar, e esse pensamento, esse medo de que vai falhar, já te trazia uma trava, porque se falha, é punição, né? Às vezes você nem se dá conta, mas é dentro do campo do subconsciente, do inconsciente, né, que ele está te dizendo, não, falhar vai ser punição, né? Então às vezes vem lá da família. Isso também acontece no colégio, né? No colégio, quando você não vai bem nas provas, né, você está indo basicamente fora da norma. No colégio tem ali um sistema todo direitinho. Você entra em alguns lugares, como foi no meu caso, estudei no Pedro II, um colégio bem tradicional, né, lá no Rio de Janeiro. Eu entrava, fazia a fila, tinha que cantar o hino, e aí todo mundo direitinho lá para a sala de aula. Tocava o sino, o pessoal saía, ia para o recreio, divisão entre Pedrinho e Pedrão, né? Pedrinho ali até a 4ª série, Pedrão da 4ª até o 3º ano do ensino médio, na época. E aí era isso. Você tinha as aulas lá direitinho, você tinha cada disciplina. Quando você não ia muito bem numa disciplina, punição, você era punido, né? Ou seja, o erro ele não era celebrado, o erro era punido. E aí já começa por aí, né? Você já tem medo de errar, né? E de maneira, isso também se aplica na sociedade em geral, né? Se a gente for parar para pensar, né, principalmente hoje em dia, tem uma divisão aí entre vencedores e perdedores, né? Isso te atrapalha, porque também você vai pensar sempre em ser o vencedor. E como ser o vencedor não é errando, é sempre acertando, né? E o erro muitas vezes vai ser penalizado com essa tatuagem aí de você é um perdedor, você é um loser. Mas na sociedade a falha em geral, né, já há muito tempo, né, a falha, fracasso, né, ela sempre foi fonte de vergonha, sempre foi fonte de medo, né, por esses motivos que eu falei. Então ao longo da vida, né, você foi internalizando a falha e o fracasso e o erro como algo negativo, como algo ruim, como algo que você deveria evitar com todas as suas forças do mundo, porque se você cometeu algum erro, você vai ser taxado de incompetente, né? E aí o que acontece muitas vezes é porque você pensa que essas outras pessoas também estão esperando que você acerte sempre, então você precisa atender essas expectativas, né, das outras pessoas. Olha só, até você imagina que elas esperam que você deve fazer tudo certinho,
né? Se você está querendo fazer essa transição de carreira, né, elas pensam que você já precisa passar já para uma próxima, já passar já no primeiro processo seletivo. Isso é o que você está pensando. Nem sempre é assim. Às vezes as outras pessoas até são mais tranquilas, de maneira geral, são mais tranquilas porque elas, com os erros, porque elas mesmas passam por isso. Elas mesmas passam por esses erros, né? Por esses sentimentos ruins, né? De fracasso. Elas mesmas têm, muitas vezes, um medo de fracassar. Mas você acaba pensando que tem essa alta expectativa, você precisa atender essas expectativas e aí o seu medo de fracassar, ele aumenta. Né? Ele não diminui, ele aumenta. Você talvez tenha criado também expectativas sobre você mesmo, né? Como você associou o erro a uma punição e também um acerto a uma recompensa, você pensa que deve fazer tudo sempre muito bem feito, tudo muito bem para poder ter recompensa, evitar a punição e ter a recompensa. Sempre que você acertava quando era criança, os seus pais te davam estrelinha, ou no colégio também, era recompensava, isso aí, muito bem, parabéns. E então você pensa que não pode errar, tem que acertar sempre e com esse acerto você já sabe o tipo de estímulo, né, que você vai receber. E aí, por isso você tem também medo de fracassar, né, porque o medo de fracassar é ou a punição ou não receber essa boa recompensa. Então isso às vezes está relacionado com o que eu falei, com um tipo de autossabotador, que é o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, é quando você deseja fazer tudo muito bem feito e ele muitas vezes tem essa raiz aí, né? Tem essa raiz na família, no colégio, na sociedade, você querendo ter altos desempenhos sempre, fazer tudo sempre muito bem para ser recompensado. E aí como identificar, né, os medos do fracasso, né? Como a gente consegue identificar? A gente pode pensar em alguns elementos aqui, eu vou te passar de maneira bem estruturada. Né? O primeiro deles é que se você definiu, olha só, esses aqui são elementos que você precisa entender, né, e guardar com você, para você pensar nele se você está sentindo isso ou não, porque são indicadores de que você está tendo medo de fracassar. Está entendido? Primeiro indicador, então, uma possibilidade de indicador, é o seguinte: se você definiu um objetivo, uma meta, você tem um sonho, né, você quer algo para 2024, para qualquer outro ano, e você pensa que não vai conseguir, você está tendo medo de fracassar. Né? Às vezes você pensa que não vai conseguir, apesar de todo o esforço que você pode fazer. Isso pode ser medo de fracassar. Por outro lado, pode ser um outro probleminha aqui do perfeccionismo, uma meta irreal. Aí você percebeu, né, se não for o medo de fracassar, você percebeu que você traçou uma meta irreal, não vai conseguir realizar. Né? Isso, problemas com pessoas perfeccionistas que pensam alto demais, traçam metas alto demais e muitas vezes não conseguem, no meio do caminho se dão conta de que não vão conseguir. Então esse é um problema de meta irreal. Se não foi isso, medo de fracassar, muito provável. Segundo ponto, segundo indicador, né? É quando você acredita que não tem conhecimentos e as habilidades para conseguir o seu objetivo, né? E que não tem também a capacidade de conhecer, ou seja, de obter esses conhecimentos e essas habilidades. Então é como se você pensasse, cara, não vou conseguir passar num concurso público, mas você já sabe estudar, você já sabe sentar a bunda, ver um edital e estudar, se preparar para aquilo. Você já estudou para outras coisas, porque não pode se preparar e aprender, né, passar naquilo. Se você já fez uma graduação, passou por várias disciplinas. Se não fez uma graduação, fez algum ensino técnico ou alguma outra coisa, você também teve que passar por vários tipos de aprendizado. Nem sempre teóricos, mas muitas vezes práticos também, né? E mesmo assim você conseguiu. Mas para esse caso, talvez você não esteja acreditando que é capaz. E aí é um medo de fracassar. Terceiro elemento é quando você procrastina muito, e isso acaba te impossibilitando de entregar as coisas quando tem que entregar, né, dentro do prazo. Aí você procrastina porque você realmente sente que não vai conseguir, você vai falhar e acaba falhando muitas vezes, né? Então tem essa preocupação de transfundo, né, de fundo, sempre. Então fica essa preocupação que você vai falhar e aí você quer melhorar, você quer ter mais tempo para se preparar e não tem, você tem um prazo ali, mas você quer ter mais tempo e não consegue
pensa em uma coisa, em outra, e aí você não consegue entregar dentro do prazo. E o quarto elemento é um mecanismo de defesa, né? Quando você diz, por exemplo, para algum amigo ou para familiares que você vai falhar naquilo que você está tentando, né? Então, isso acaba servindo para você como se fosse uma desculpa que você dá para você mesmo, né, para você baixar as suas expectativas. Então, você faz isso sem se dar conta muitas vezes. É um mecanismo de defesa, então, mas que indica o seu medo de fracassar, o seu medo de falhar. É você baixando as suas expectativas para caso você falhe, você já justificou para si mesmo que não conseguiu. Então, você fala, viu, eu te falei que eu não ia conseguir. Tá aí, tô vendo que o Flavinho entrou aí, abraço. Então, um quinto elemento aqui, quinto e último, tem a lista mais extensa, mas eu separei esses 5 elementos para você começar a usar eles e tentar identificar. O quinto elemento ele é o seguinte, é quando você subestima os seus próprios conhecimentos e as habilidades, né, que você tem. Então, você acaba subestimando tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já desenvolveu, né? Isso você subestima também para baixar suas expectativas, né? Você está tentando evitar ter uma frustração futura. Então você, em vez de colocar algumas metas, alguns objetivos mais para cima, né, elevar isso, você acaba colocando ou nivelando tudo por baixo. Porque se você não cobrar muito de si, né, você tá tudo bem, não conseguiu os resultados, mas tá tudo certo. Eu também não esperava muita coisa, então vê, isso também é um mecanismo de defesa. Por um lado, a gente tem o perfeccionista que às vezes traça metas muito altas, né, e não consegue alcançar, outras vezes tem uma alta cobrança excessiva e outras vezes você acaba tendo uma cobrança que está por debaixo. Então, aí aqui o que a gente usa, a gente precisa de um caminho do meio, né? Então precisa aí ser um pouco mais aristotélico e buscar um caminho do meio, que não é você se cobrar tanto, não é se cobrar pouco, é se cobrar numa medida que seja mais ajustada de acordo com a sua realidade. Vamos lembrar aqui, né? Recordar o que a gente está vendo hoje. Isso aqui, ó. Medo de fracassar, né? Aplique isso. Esse aqui é o tema da live de hoje. Quero que você lembre e fique com isso na cabeça, né? Você está com medo de fracassar? Então aplica isso. Tudo isso que eu estou te falando, eu acabei de te dar 5 elementos para você relembrar ou pensar, né, em como se você está com medo ou não de fracassar em algum dos seus objetivos, se esse medo é recorrente ou não. Então, utiliza esses 5 elementos aqui que eu acabei de mencionar para você começar a ter uma linha mais racional de pensar se você está com medo ou não de fracassar e quais áreas você está sendo mais afetada. Na área da saúde, na área dos estudos, na área do emprego, né, ou do trabalho. Qual delas? Você dá uma olhada aí. Parece tão óbvio, né? Porque, cara, parece óbvio porque todo mundo pensa, medo de fracassar é tão ruim, né? É horrível ter medo de fracassar e é horrível fracassar, obviamente. O medo de fracassar, ele é horrível. Muitas vezes é horrível. Mas você consegue dar uma volta aí, a gente vai ver. Fracassar em si, eu vou te mostrar que nem sempre é ruim. Essa é a grande lição aqui. Mas por que ter esse medo? E aqui eu estou falando do medo como um hábito, né, de fracassar, um hábito de ter medo de fracassar. Lembra que eu falei, né, que é um pensamento ou comportamento repetitivo desse medo de fracassar. Então, por que isso é ruim? E aí, algumas questões aqui eu já te expliquei, né? O primeiro, ele vai te impedir ou vai atrasar a tua aprovação em um concurso público. Vai impedir, atrasar, por exemplo, a sua ascensão numa carreira ou a sua transição, né, de carreira. Vai te impedir ou atrasar você de trabalhar na sua área de formação. Talvez você esteja trabalhando hoje no comércio, ou não sei, na gastronomia, na hotelaria. Vamos supor que seja numa área do comércio, né? E aí você não quer permanecer nesse trabalho, você quer trabalhar na sua área de formação, você se formou lá em assistência social ou engenharia, né? E quer fazer essa transição, quer voltar e aplicar as coisas que você aprendeu lá na universidade, trabalhar com aquilo. Então quer ser assistente social, quer trabalhar na engenharia, quer trabalhar lá nas plataformas aí de petróleo e tal.
ou em outra, se é engenharia civil, né, ou engenharia elétrica, química, não sei. E você está travado para fazer essa transição. Não, ainda não está conseguindo, você está com medo de falhar, porque se você não conseguir, você vai se frustrar, né? E aí você não quer sentir a frustração, você não quer ter essa má sensação, e aí você acaba nem tentando muitas vezes. Então, isso vai te impedir, né? O medo de fracassar, ele te impede de fazer essa transição de carreira. Vai te pedir também, obviamente que muitas vezes vai te impedir de ajudar a família, se o seu objetivo é passar no concurso, se o seu objetivo é fazer essa transição de carreira ou abrir a sua empresa para ganhar mais, para ter mais dinheiro e com esse dinheiro poder ajudar a família, né? Lembra que eu falei, né, se a sua realidade for igual à minha, né, nasceu numa família, não sei, de uma família mais pobre, quer dar melhores condições para os seus pais, ou para outros familiares, às vezes para o irmão, para a irmã, para alguém, conseguir fazer essa transição de carreira, passar no concurso, tudo isso pode representar uma melhor condição financeira e a partir daí dar também uma melhor condição de vida, de qualidade de vida e financeira para os seus familiares. O medo de fracassar, ele te bloqueia também nesse aspecto, né? Isso é triste. E, claro, outro problema é que vai rolar sempre uma sensação de frustração, né? Quando você sente esse medo de fracassar e se sente bloqueado ou procrastinando muito, não consegue avançar, você vai se sentir mais frustrado, mais desanimado. E aí a tendência é ter mais medo de fracassar, obviamente, e a tendência é você deixar e ir abandonando muitos projetos ao longo do caminho, né? E aí esse é outro dos impactos negativos. Então, quanto antes você puder resolver esse problema, né, o medo de fracassar, melhor. Quanto antes você conseguir entender o seu ciclo de autossabotagem e remover esse autossabotador, melhor também para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos, né? Estou aqui para te ajudar nisso. Eu falei, a minha função aqui é ser o seu professor e seu consultor. Se ficou alguma dúvida até aqui, você já pode mandar nos comentários ou por direct mesmo, que eu vou te responder com o maior prazer, o maior carinho também. E aí, obviamente que aqui a pergunta agora é, e aí, Edu, já entendi tudo isso, mas como resolver esse problema, né? Como deixar de ter esse medo de fracassar ou impedir que isso me afete tanto, né? E aqui a gente pode já pensar já no Aristóteles, né? Porque num livro que ele chama Ética Nicômaco, o Aristóteles vai dizer que coragem não é a ausência do medo, né? Não é não ter medo, coragem não é isso, né? Mas a capacidade de enfrentar o seu medo com prudência. Por que ele está falando enfrentar o medo com prudência? Porque para ele, a ausência do medo é uma espécie de irresponsabilidade. Porque te faz atuar sem refletir sobre os motivos certos, o momento mais acertado e as consequências possíveis. Então ele acha que não é a ausência do medo. Então se você, aqui já fica quase que como uma primeira lição, né? Coragem não é você enfrentar, não é não ter medo, né? É você enfrentar os seus medos, mas com certa prudência, né? Ou seja, com um certo temor de que as coisas precisam ser feitas de uma maneira mais acertada, assim, não sair inconsequente, não ser de maneira inconsequente e tentar resolver os seus problemas de forma inconsequente, destemida, né? Não é que você queira morar fora, e aí já vai morar fora já tem que levar filho e a esposa ou o esposo, e aí você ainda não viu o colégio para a criança, não viu se vai fazer uma boa adaptação, clima, tudo isso. Não é assim de uma hora para outra. Você não ficar tão contente por essa coragem de querer ter essa experiência fora do Brasil, né, se for o seu caso, e já de um momento ao outro. Isso não é coragem, né? Isso vai ser irresponsabilidade. Você vai precisar analisar melhor os motivos, né, para fazer essa mudança, se vai ser o momento mais adequado ou não, e também quais seriam as consequências possíveis, positivas e negativas, né? Olha só, então só essa primeira lição aqui, eu nem estou usando como lição, eu estou usando só como um conceito aqui para que você entenda o que é coragem, que não é a ausência do medo. Você pode ser uma pessoa corajosa apesar de ter medo, né? Mas é tentar usar esse medo não como um bloqueio, mas como um canal. A gente vai ver isso, né?
gente vai ver que Nietzsche, ele te dá isso aqui. Ele te dá essa sugestão aqui. Então, como se tornar uma pessoa mais corajosa, né? E aí? Como é? Como ser uma pessoa corajosa e prudente? Porque essa é a grande sacada aqui do Aristóteles para você começar a resolver o problema do medo. Eu, por exemplo, já tive medo até de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas tinha uma época que eu estava com medo de escrever quando eu estava fazendo mestrado na universidade, tinha que entregar alguns trabalhos e eu me bloqueava. Na verdade, eu me procrastinava muito, né? Então eu entregava meus trabalhos sempre tarde e muita gente costumo mencionar isso aqui porque era algo... Calma aí. Sim, já reconectou aqui. Então eu costumo mencionar isso porque estudar era uma coisa, eu aprendi a gostar de estudar, de ler, de escrever também, mas me senti muito bloqueado quando estava no mestrado. E aí eu tinha um medo de falhar, né? Eu tinha um medo de escrever coisas erradas, de não estar entendendo os autores que eu estava lendo, estudando, e ter que escrever coisas sobre as ideias deles, e meus orientadores ou professores falarem, cara, tu não sabe de nada, você não sabe de nada aqui, tá errado, vai ver, vai estudar. E eu morria de medo disso, eu morria de medo de que os meus companheiros e companheiras de turma também, eles soubessem muito mais do que eu, já estava mais atrasado. Muitas aulas eu fiz com um pessoal que eu tive que fazer um curso de nivelamento, né? Então muitas pessoas eram mais jovens. Então, como eu estava já com meus 30 anos, já estava lá no mestrado e tinha que fazer os cursos que era uma galera já de graduação para nivelar. Então ficava me comparando, falei, não, preciso estar melhor. E também isso me dava um medo de fracassar, de escrever as coisas erradas, de não ter entendido os conceitos que eram trabalhados ali nas aulas. E isso me bloqueou e me fez procrastinar muito, né? Mas o que mudava então? Como eu me tornei, pelo menos aí, o que eu apliquei? Aí, algumas coisas aqui eu separei, eu tô falando assim com base assim, filosófica, né? Mas muitas dessas coisas eu aprendi durante o mestrado e comecei a testar. Eu me descobri como um filósofo mais analítico, mais prático, porque muitas das coisas que eu aprendi eu tentava aplicar na minha vida e tentar ir resolvendo os problemas. Muitas delas funcionou, outras não, né? Então eu estou passando aqui as que funcionaram. Uma coisa que, quando você tem medo de fracassar, que é preciso fazer é uma mudança de crença. Você vai ver que precisa mudar a crença, precisa mudar a atitude, né? E também usar uma técnica se perguntar, né, sobre algumas questões. E mudança de crença, você precisa saber o seguinte, né, que a inteligência de uma pessoa ela é quantificada pela capacidade de analisar e corrigir os erros e os fracassos e as falhas. Então a inteligência ela é essa qualidade, né, de você ir ali e começar a quantificar, analisar também quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos também, mas principalmente os erros e os fracassos. Então, por isso que às vezes eu digo foca primeiro no problema, né? Antes de focar no processo ou mesmo no resultado, foca no problema para entender qual é o seu problema. Isso aqui também ajuda, mas então isso vai te dar uma maior inteligência, uma maior sagacidade. E por que é uma mudança de crença? Porque a maioria das vezes as pessoas primeiro já usam o erro como um grande problema, e aqui você já começa a perceber que o erro, né, já é uma grande oportunidade, né, porque ele já te coloca em uma possibilidade, em uma condição de analisar o que deu errado, né, e depois você vai dar os passos seguintes, como eu corrijo esses erros. E aí já vem uma segunda mudança, que é a mudança de atitude. Então, a primeira mudança de crença, então, a segunda é a mudança de atitude. Nietzsche, por exemplo, ele dizia que as maiores recompensas, né, são as maiores recompensas da vida, elas vêm das grandes adversidades e muitas vezes dos grandes fracassos ou do medo de fracassar, né? Isso é interessante, porque o Nietzsche está dando uma volta aqui, ele está falando que, cara, vocês que punem as pessoas que erram, que usam o erro como vergonha, como medo, vocês não podem se bloquear por isso, vocês precisam usar isso como um elemento motivador, né? Então o medo para o Nietzsche, o medo de fracassar ou mesmo o fracasso, ele não é um muro, não pode ser um bloqueio, ele tem que ser um canal, tem que ser uma ponte para você cruzar em direção aos seus objetivos. Então o Nietzsche ele pega isso como algo positivo,
Ele abraça o medo, abraça o fracasso e até mesmo o sofrimento que vem muitas vezes com o medo de fracassar e com a falha que você comete, como algo bom que vai te ajudar a entender melhor o que você precisa fazer para poder alcançar os seus objetivos. Então, fracassar aqui para o Nietzsche o que você precisa mudar aqui é a tua atitude diante do fracasso. Né? É deixar de pensar em algo como negativo e assumir isso como algo positivo. E aqui, se a gente pensar em uma pessoa que fez isso e fez muito bem, né, foi o Thomas Edison. Você já deve saber da história do Thomas Edison, quando quando descobriu a lâmpada. Para ele chegar a essa descoberta, ele errou, né? Vamos colocar aqui, errou, entre aspas, porque para o Thomas Edison não era um erro, era uma descoberta. Ele estava descobrindo o que não funcionava, né, para fazer a lâmpada. E aí ele teve que errar ou aprender, descobrir 1000 vezes. Então olha só, ele descobriu 1000 coisas, né, 1000 e poucas, né, antes de descobrir a lâmpada. Ele viu coisas que não funcionavam. E essa foi a postura dele e que permitiu que ele descobrisse a lâmpada, né? E é basicamente isso que o Nietzsche está falando. Então, cara, usa o fracasso, o medo de fracassar, como algo que você vai corrigir e vai melhorar na sua vida, né? Não como um bloqueio, não como uma desculpa para você permanecer onde você está, né? Dá os passos e cada passo que você der em falso, cada problema que você encontrar, você vai lá e anota isso como um fracasso para não cometer no próximo. Não conseguiu estudar, cara, porque você está num ambiente que as pessoas não te apoiam nem nada, você já tentou e aí percebeu que o problema é o ambiente mesmo, ninguém te apoia, começa a andar com pessoas que também querem estudar, que querem ser aprovadas num concurso, ou pessoas que querem fazer uma transição de carreira, não são pessoas que estão já acomodadas, né, com a situação, ou que já estão bem, felizes, né? Você até pode ficar com essas pessoas, mas pessoas que estejam na mesma vibe que você. Aí você vai conseguir trocar informações, vai compartilhar com elas, vai poder beber, né, das motivações e dos medos dessas mesmas pessoas. Vamos ver que está mais ou menos todo mundo ali no mesmo, tá igual, né? Então pensa nisso. Assuma essa postura também meio que autocientista, né? Cientista da própria vida. Então, os erros que você cometer, você vai lá e anota. Faz tipo o Thomas Edison fez quando foi descobrir a lâmpada, né? Ele foi anotando e tentando evitar os mesmos erros. Então, assuma essa postura mais científica de si, né? Então, primeiro, esteja disposto a errar e se proponha a usar esse erro, essa falha, esse fracasso como uma descoberta, né? Isso é o que eu tenho que dizer aqui como um elemento importante, né? Como um elemento de mudança de atitude, né? A gente está aqui na segunda. A primeira foi mudança de crença, né? Pensar que a inteligência de cada pessoa é quantificada pela capacidade dela de analisar e corrigir os seus próprios erros, e a mudança de atitude é você já entrar pensando que se falhar você vai descobrir ou vai tentar descobrir algo que possa ser corrigido, e aí a partir dessa correção conseguir direcionar aí para o seu objetivo. Se é fazer transição de carreira, se é passar num concurso público, se é ter uma melhor condição de vida, de saúde, então isso aí é o que você precisa aplicar. Então assumir essa postura mais científica de si mesmo e analisar, ser um pouquinho mais tipo Thomas Edison e avaliar. Eu vi que o Fábio entrou aí, abração Fábio, e se autoavaliar. E agora as 3 perguntas, né? A gente viu que precisa para começar a superar, né? Ou vencer o medo, ou não permitir que o medo do fracasso te bloqueie, como a gente viu ali, ou assumir também uma postura um pouco mais corajosa, de acordo com o Aristóteles, que a gente acabou de ver, né? A gente viu que tem a mudança das crenças, tem a mudança de atitudes e também tem umas perguntas que eu tinha comentado. Usar algumas perguntas para você começar a analisar se faz sentido ou não ter esse medo de fracassar, né? E aí se vale a pena permanecer bloqueado ou não. Vamos lá, e que perguntas são essas? São 3 perguntas aqui fundamentais, e a primeira delas é: o que você pode perder? O que pode realmente, deixa eu ver, eu até anotei aqui, o que você pode realmente perder se fracassar? O que você vai perder se você fracassar aí? Será que é algo realmente grave?
que você vai perder? Ou será que esse é só um medo meio que irracional, que te paralisa ali porque você está ainda sem saber, é um sentimento mesmo, né? Lembra no início que eu falei que às vezes é só aquele aperto no peito, ou aquela sensação, aquela intuição de que as coisas não vão dar certo? Quando você começa a colocar esse medo de maneira mais sistemática no papel, você começa a confrontar, né, esse medo e a racionalizar ele e a ver que muitas vezes não tem fundamento, né? Lembra lá do que o Sêneca falou, né? Eu te falei que muitas vezes os problemas são muito mais da imaginação, do campo da imaginação, do que do campo real, né? Então, pergunta sempre, se você se sentir bloqueado e pensar que é um medo de fracassar, você vai perguntar o que você realmente pode perder se fracassar. E aí você anota, começa a anotar assim, faz um exercício sistemático mesmo. Se quiser, anota no telefone, né, num bloco, usa o telefonezinho. Se quiser, bloco de nota, papel, guardanapo, o que for. Segunda pergunta, né? O que você pode ganhar se você falhar, né, e fracassar? E aí, por que fazer essa pergunta? Porque, como a gente viu, isso aqui está relacionado à mudança de atitude também, né? A diferença de atitude. Porque para o Thomas Edison, a falha era uma descoberta. Então, o que você pode ganhar se você falhar ou se fracassar é basicamente o que você vai descobrir, né? Se você falhar ou se você errar. E aí você vai descobrir alguma coisa. Você ganha uma descoberta, ou você ganha mais autoconfiança, né? Quando você descobre alguma coisa, você fica um pouquinho mais autoconfiante. Aí já viu, eu já tentei por esse caminho, não consegui, vou tentar por outro também. É claro que às vezes quando você falha uma vez, você pode ficar com medo de falhar de novo, mas se você conseguir sistematizar isso, né, e aplicar isso que eu acabei de falar, nessa live aqui, nessa aula aqui, você com certeza vai assumir uma postura muito mais positiva diante do fracasso, uma postura mais aristotélica, mais nietzschiana também, né? Ou seja, em que o medo do fracasso ele te ajuda e te motiva a superar, né, os problemas, as adversidades aí, se é para fazer essa transição de carreira, se é para passar no concurso, se é para estudar mais e ser mais eficiente, né, memorizar o que você precisa memorizar. Então, pensa por esse lado aí, e o que você vai ganhar se você fracassar. E uma terceira pergunta e última para a gente finalizar aqui e se você conseguir, né, se você realmente alcançar isso que você deseja, né, o que você vai ganhar, né, o que você consegue alcançando esse seu objetivo, mesmo apesar do medo do fracasso, né? Se você assumir essa postura meio que aristotélica aí que eu comentei, né, ter de coragem, né, e seguir em direção aos seus objetivos, não como a ausência do medo, né, mas continuar ali apesar do medo, sendo uma pessoa prudente, estudando para aprender, tentando descobrir e aprender com os próprios fracassos durante o processo, né? O que você vai ganhar se você conseguir passar no concurso público? O que você vai ganhar se você conseguir fazer essa transição de carreira ou ir lá e trabalhar dentro da área da sua formação, né? O que você ganha? E aí fica um exercício legal, isso aqui te conecta também com as possibilidades negativas e as possibilidades positivas, muito mais positivas aqui que a gente pode ver. Apesar de ser um fracasso, apesar de ter alguma falha, alguma adversidade, você, com essa mudança de crença, mudança de atitude, né, você consegue ressignificar os teus fracassos e as tuas falhas e consegue tirar algo positivo. Mas se você não fracassa, se você consegue o que você realmente deseja, aí é motivo para celebrar, né? E aqui, recordando, gente, fracassar, Michael Jordan fracassou, né, no beisebol. E teve jogos também, né? Mas no beisebol foi um fracasso, né? Eu tinha visto, eu não lembro onde eu li, mas eu li que geralmente eles têm os dados, né? Eles vão montando lá umas estatísticas sobre os aproveitamentos de arremessos, de batidas e tal, e o do Michael Jordan estavam abaixo do desejado, abaixo do razoável. Então, pode-se dizer que ele fracassou ali no beisebol. E o Usain Bolt, né? Se a gente pensar no Usain Bolt no futebol, acho que foi jogar lá na primeira divisão na Austrália e não foi muito bem, pelo que parece. Também ele fracassou
no futebol. Então tem várias pessoas que fracassam e mesmo assim seguem, né? Seguem a vida. Eu dei 2 casos aqui, 2 pessoas que foram bem-sucedidas em uma área de um esporte, mas não foram em outras. Então, em algumas áreas elas são boas, foram boas, mas não são em todas. E talvez você seja muito boa em uma área e não é em outra. Nessa outra você pode fracassar e desistir, ou pode fracassar e melhorar até conseguir, né? Imagino que para quem quer passar em concurso público é melhor... não é uma decisão de vamos ver se vai dar certo, né? É fazer até dar certo. Se você também quer fazer essa transição de carreira, se quer ter uma vida mais saudável, não é uma questão de vamos ver se vai dar certo, né? Se eu fracassar, nem não, é fazer até dar certo. Então é assumir essa postura mais nietzschiana, mais positiva, de que você vai corrigir os erros mesmo e mais cientista de si mesmo, né? Estilo Thomas Edison, você vai corrigir os erros para conseguir conquistar os seus objetivos. Isso era o que eu tinha para te ensinar hoje, né? Então, toda terça-feira e quinta-feira a gente se reúne aqui no Insta para desenvolver, vou te ensinar, como eu falei, eu vou ser o seu professor e seu consultor aqui para te ensinar as estratégias para você vencer a autossabotagem em 10 semanas, para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Eu quero que você consiga destravar, desbloquear, parar de procrastinar nesses seus sonhos, nesses seus objetivos. Essa vai ser a minha colaboração. Eu quero que você entenda quais são os seus ciclos de autossabotagem, quais são os seus autossabotadores, que você comece a remover eles, ou remover às vezes uma peça no efeito dominó. Quando você remove uma, ela acaba removendo muitas outras e acaba no campo de ciências cognitivas. Às vezes a gente chama de hábitos angulares, né? Quando você desenvolve um bom hábito, você acaba desenvolvendo muitos outros que vão ali em conjunto. E agora, quando a gente pensa em remover ou derrubar autossabotadores, a gente pode usar aqui esse efeito dominó, que você derruba um e aí ele vai derrubando em sequência os outros. Isso é o que eu quero com essas lives daqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte esse vídeo, já compartilha, já se inscreve no canal se você estiver vendo no gravado no YouTube. E é isso, a gente se vê agora nas quintas-feiras e terça-feira